Então, com imenso prazer, nós hoje vamos conversar um pouco sobre um tema bastante interessante. Não sei aqui se temos pessoas que já estudaram, que conhecem o tema, os elementais. Temos? Já ouviram falar? A maioria já ouviu falar sobre esse tema. Pode levantar a mão assim para eu ter noção do que... né? Tá. Os demais não ouviram falar ainda desse tema. Então, quando esse tema veio para que a gente pudesse conversar na nossa casa, eu pensei bastante em relação ao que trazer e como abordar, né? Para que ele pudesse ter, além de trazer o assunto para conhecimento e para que a gente pudesse refletir sobre ele, mas também poder trazer a fundamentação que pudesse, né, dar sedimentação, dar segurança, embasado nas obras básicas, trazendo temas do livro dos Espíritos, alguns exemplos, né, de obras do Chico, trazidas por Emmanuel e por André Luiz, porque é muito importante que, quando a gente traz um tema assim, que não é muito conhecido, a gente possa ter segurança de que ele, de fato, existe, né? Porque quando a gente fala de elementais, a gente pode observar a palavra que ela fala de elementos, né? E fala de elementos que envolvem energia. Tanto que a imagem que eu trouxe, ele traz o homem, né, no centro, envolvido pelas energias da água, da terra, do fogo e do ar. Então, nós vivemos envolvidos e permeados por essas energias. E os elementais são aqueles seres que trabalham, que se envolvem com essas energias. Essas energias são energias da natureza. E como energias da natureza, elas estão à nossa disposição e nós somos envolvidos e envolvemos essa energia. Por quê? Porque nós somos, nosso corpo físico é energia e é a energia desse ambiente que vivemos. Então, como vivemos no planeta Terra, esses elementos são elementos do planeta Terra, então são elementos também constitutivos do nosso corpo físico. Por isso que quando se fala de elementais, se fala de energias da natureza, estamos também falando das nossas energias e do nosso envolvimento com todo esse processo energético e que nos influenciam e que nós influenciamos. Também, quando nós falamos dos fenômenos da natureza, nós temos as lendas, né? A gente pode aí se remeter à lenda, por exemplo, do Curupira, que é um menininho de cabelinho vermelho que vive na floresta e que assusta aqueles que vão lá caçar os animais. Então, ele assusta os caçadores, afastando, então, da floresta aqueles que querem fazer mal aos animais. Então, poderíamos aí pensar no Curupira como um elemento da natureza, como um elemental. Mas mais adiante a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Eu trouxe aqui também uma frase que é de Shakespeare, que diz o seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então a gente pode, a princípio, ficar um pouquinho cético, né, acerca do tema, porque não existe uma certeza científica, né? Existem estudos acerca, mas não existe uma certeza científica. A gente pode duvidar um pouco, mas a gente tem que sempre partir do princípio que nem tudo é do nosso conhecimento e nem tudo nós temos condições de ter capacidade cognitiva de compreender. Então, existem mais coisas entre a natureza, entre o céu e a terra, como dizia Shakespeare, do que nós temos, né, condições de compreender. Por isso, muitas coisas nós precisamos observar, sentir. E através do observar e do sentir, nós conseguimos, então, verificar que, de fato, essas coisas existem. Então, nós já ouvimos falar sobre os espíritos da natureza, né? E nós já ouvimos falar sobre os espíritos relacionados aos fenômenos da natureza, que são eles as grandes tempestades, né?
os maremotos, os terremotos. Então, esses espíritos da natureza, esses elementos estão ligados diretamente aos fenômenos da natureza, a tudo que acontece e que envolve o nosso planeta. E nós podemos ainda perguntar, né? Nós podemos refletir sobre esses conhecimentos, sobre os fenômenos da natureza e observar como essa ação se processa e como acontecem as intervenções. Então a gente pode pensar, os fenômenos da natureza, as grandes tempestades, os grandes abalos sísmicos que acabam ocorrendo as tsunamis. Por que eles acontecem? Eles acontecem somente porque é uma ação do planeta, é a natureza reagindo a um processo, ou existem espíritos que estão ali agindo nesses processos? Essa é a nossa reflexão da noite. Eles acontecem ao acaso? Ou Deus, que sabe tudo, conhece tudo, planeja tudo, e planeja com amor, ele tem conhecimento do que está acontecendo? Ele age diretamente nesses fenômenos, será? Ou ele tem espíritos superiores que influenciam nesses fenômenos e aqueles espíritos que estão realmente nesse elemento e que agem na natureza para que os fenômenos aconteçam? Então essa é a reflexão que nós faremos na nossa noite. E a reflexão também, que é importante, qual a nossa ação nesse processo? Qual a nossa interferência nos elementos da natureza, na própria natureza, ou na nossa maneira de agir coletivamente, que faz com que seja necessária a ação desses elementos através da natureza para que nós façamos algumas mudanças? Porque a gente pode observar, grandes catástrofes fazem com que nós façamos coisas relevantes. Quando aconteceu, por exemplo, aquela tsunami na Indonésia, o que aconteceu no mundo inteiro? Todos se mobilizaram em auxílio àquele povo. Todos foram para ajudar. Então, ele trouxe para as pessoas da Terra, né, do nosso planeta, um momento de reflexão, um momento de ação intensa, para que houvesse empatia com aquelas pessoas que sofriam. Então, tudo que acontece tem um motivo e um porquê. Então, motivada para trazer, né, uma fundamentação, para contextualizar os fenômenos, os grandes fenômenos da natureza, nós buscamos no Livro dos Espíritos as perguntas que abordam o tema para que a gente possa fundamentar, né, e possa compreender como isso se processa. Então, da pergunta 536 a 540, ele aborda esse tema, que são os grandes fenômenos da natureza. E Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas futuras ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Essa é a pergunta central. E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, é o que eu havia comentado anteriormente, nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus não vai agir diretamente na natureza, ele vai fazer uso dos espíritos superiores e dos espíritos da natureza, os elementos da natureza, os elementais, para que certos fenômenos venham a acontecer. Nós podemos aí também falar da lei da destruição, porque está associada justamente às grandes catástrofes. A gente sabe que em momentos, né, de bastante dificuldade, que vem trazer pela lei da destruição, é o momento em que o ser humano se mobiliza, que ele faz mudanças. A gente pode ver nas grandes dificuldades que nós passamos na vida, são esses os momentos que nós mais aprendemos, e são esses os momentos que nos oportunizam as mudanças que nós fazemos como pessoa, como indivíduo, e assim também são esses grandes fenômenos, os mobilizadores das grandes mudanças na humanidade.
Por isso que eles são importantes e eles são autorizados, vamos assim colocar, né, para que aconteçam por Deus, esse ser superior, né, todo bondade e justiça. Aqui a gente pode trazer também um grande exemplo que aconteceu em Roma, com a destruição de Pompeia, né, um exemplo também que é trazido no Livro dos Espíritos, quando lá o vulcão ele entrou em erupção e destruiu uma cidade inteira, milhares de pessoas morreram, né, desencarnaram, e o que acontecia naquela época era que os cristãos eram mortos, né, nos grandes circos feitos pelos romanos, e precisou então uma grande catástrofe acontecer para que houvesse uma reflexão na época acerca de tudo que envolvia o povo romano, né? E se utilizou então de um grande fenômeno da natureza, a lei da destruição, para que houvesse uma mudança. Nós temos ali então a pergunta 536b que Kardec faz. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Então respondeu, né, o espírito: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados e todos os graus da escala dos mundos. Então reafirma aquilo que nós conversamos até o momento. Tem ainda a pergunta 537A, que eu acho interessante a gente conversar sobre ela, que pergunta: pela mesma razão poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Respondem os espíritos: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e a compreendereis melhor. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, cientificamente, nós vamos assim acumulando condições de compreender questões que ainda para nós podem ser inusitadas ou incompreensíveis ou inacreditáveis ou mirabolantes, mas que de fato acontecem. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nos dada então condições de compreender os fatos que nós hoje podemos achar incompreensíveis, mas que existem, então, afirmando Kardec, através das respostas dos espíritos, existe então a ação, né, de espíritos da natureza nos fenômenos que acontecem para que eles façam as ações no nosso plano físico. Nós vamos daí para a questão 538, que ela pergunta: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Respondem que ou serão ou que o foram. A 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E respondem: segundo o seu papel mais ou menos material ou inteligente, uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior entre os espíritos como entre os homens. Então é claro que aqui ele reforça que temos então categorias de espíritos superiores que coordenam esses momentos necessários, que precisa se usar os fenômenos da natureza para alguma reparação no planeta, e tem aqueles elementos que são inferiores e que são os elementais, os agentes da natureza que vivem e que têm essa energia de cada elemento da natureza, que são
ordenados, orquestrados a executar, a fazer o movimento que é necessário para que aquele fenômeno aconteça. E por fim, nós temos a questão 540, que então fala, né? Kardec pergunta: os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por impulso, instintivo e irrefletido? Primeiro executam, eu vou ler só uma partezinha. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então, Kardec aqui responde que como existe o processo evolutivo, né? Como existe o homem, nós sabemos que nós estamos em constante evolução e em constante progresso. Nós passamos por todos os reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Hoje nós somos homens com um princípio inteligente, com alma, e temos a consciência do que fazemos, evoluímos nessa escala. Os elementais são espíritos em evolução na escala. Não se sabe precisamente em que momento da escala eles estão entre o animal e o hominal. Eles estão nesse período, nessa fração, né, de evolução, mas não se sabe em que momento e de que maneira, em que planeta essa transição ocorre. Mais uma vez, existem mais coisas entre o céu e a terra do que nós podemos considerar ou responder precisamente, mas nós sabemos que eles estão em evolução, não sabemos em qual momento, mas eles estão nessa escala, entre a escala animal e a escala hominal, mas que eles, à medida, né, em que eles vão evoluindo, em que eles vão fazendo, executando, né, aquilo que lhes é incumbido, eles vão também evoluindo nessa escala. Eu trago aqui um exemplo também do livro Nosso Lar, que é o capítulo 50, que é quando André Luiz vai visitar a sua ex-esposa, sua esposa, né? E ele lá percebe que ela já está com um novo marido, que ela já está casada. Tem um momento ali onde ele se revolta com aquela condição, ele não compreende, depois ele se aquieta, ele percebe que, né, a vida dela também continuou, enquanto ele, no mundo espiritual, fazia os seus avanços, crescia, ela também teve novas oportunidades, e o marido dela, né, naquela condição em que ele visitou, ele estava adoecido, acamado, né, e eles não sabiam como curá-lo, e houve então a manifestação de uma amiga sua do mundo espiritual que veio auxiliar nesse processo de cura do esposo, né, da sua esposa, que é a Narcisa. Então a Narcisa veio e ela disse: então nós vamos até a natureza, e lá na natureza nós vamos colher ervas para que seja dada a ele e ele vai se curar. E André Luiz a convidou, André Luiz foi junto, e lá ele percebeu que seres que ele não conseguia identificar quem eram, mas ele sabia que não eram homens, eram seres diferentes, seres da natureza, e que manipularam o remédio, deram a Narcisa e foi aplicado no homem, e ele então se curou. Então aqui no livro já, Nosso Lar, André Luiz presenciou, né, os elementais colaborando com Narcisa nesse processo de cura. Então aqui também já existe, né, um indicador de que realmente os elementais eles existem, né, e eles estão para nos auxiliar, colaborar conosco nesse processo também de cura. Uma questão importante para que a gente fale, antes de entrar necessariamente a falar dos elementais, quais são e as suas energias, é importante nós também conversarmos sobre as responsabilidades que nós temos com a natureza. Então, nós temos responsabilidade em cuidar da natureza, porque nós agora temos conhecimento que a natureza, que a árvore não é só uma árvore, né? Nós já sabíamos que ela tinha vida,
que ela era um vegetal. Mas além disso, nós sabemos que ligada à natureza, ligada à árvore, ligada ao mar, ligada à água, ligada à terra, temos os elementos, que são, né, seres que estão em evolução. Então, quando nós cuidamos da natureza, nós também cuidamos desses seres. Nós também, com o nosso amor, influenciamos esses seres no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua evolução. Quando nós utilizamos a natureza também em nosso benefício e pedimos, né, muitas vezes a água quando vamos tomar um banho, e pedimos para que ela nos cure, para que ela lave todas as nossas energias improdutivas, nós estamos também utilizando esse elemento da natureza, esses elementais que estão ali e colaborando com o nosso processo. E quando eles colaboram com o nosso processo, nós também estamos influenciando esses elementos. A nossa energia também é compartilhada com eles. E eles sentem e evoluem a partir dessa conexão, dessa troca energética. Quando nós usamos os elementos da natureza, né, para um bem, para algo que não é bom, nós também estamos impregnando nesse elemento da natureza as energias improdutivas. E nós também influenciamos assim negativamente na evolução desse elemento. Olha então o quanto é importante a nossa energia em conexão com a natureza e aquilo também que nós compartilhamos com a natureza de bom, com o nosso amor, com a nossa energia, né? Então, a intencionalidade, o respeito que nós temos para com a natureza é fundamental para que a gente possa crescer em harmonia, para que o nosso planeta também possa crescer. E chegará um dia que talvez não seja preciso uma grande tsunami ou grandes desastres, né? Que se use a natureza para que nós possamos evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar seres melhores. Então é essa reflexão também que nós precisamos fazer, que mudança nós fazemos em nós, para que reflita também nos fenômenos da natureza, para que eles possam ser mais amenos para conosco, mas vivermos mais confortável, mais em harmonia com a natureza. Divaldo também traz, falando também dos elementais, né? Ele fala, Divaldo coloca, né? Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores ainda não dispõem de discernimento porque não adquiriram a faculdade de pensar. São encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Então, ou seja, aquilo que nós conversamos até agora, né? Nós precisamos perceber que a nossa influência em relação aos espíritos da natureza colaboram com o seu processo de evolução e eles também colaboram com o nosso. Então, somos aí interligados, nós e a natureza. Também Emmanuel, em Um Consolador, então ele só reforçando nessa questão que eu já falei há pouco, onde eu coloco que nós estamos em evolução, passamos por todos os reinos, somos hoje seres em evolução com inteligência, né, com consciência, e a partir dessa consciência nós teremos que fazer então diferente, fazer a mudança, né, no mundo a partir dos nossos conhecimentos, a partir daquilo que nós podemos fazer. Trago então, né, que os elementais são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza. Em meio aos elementos desempenham tarefas muito importantes. Suas ações estão nos elementos que chegam às mãos do homem. Agem nos 4 elementos. Então esses elementais, eles têm características diferentes. Eles estão, então, relacionados, cada um, aos 4 elementos da natureza, ao ar, à terra, ao fogo e à água. E na natureza, esses seres se agrupam segundo as suas afinidades. Então, nas florestas, nós temos os seres específicos das florestas, que nós podemos aí chamar, alguns já conhecem, ouviram falar dos gnomos. São seres específicos que podem ter sido esses seres que André Luiz visualizou lá
né, quando Narcisa foi manipular os elementos da natureza para compor aquele remédio para dar para o marido da sua ex-esposa. E esses elementos eles se agrupam de acordo com a energia. Então, os elementos do fogo, né, estão agrupados de acordo com a energia do fogo e assim sucessivamente. Então, a água ela tem uma natureza que fala das nossas emoções. Então, quando nós precisamos fazer uma limpeza do nosso processo emocional, nós podemos usar o banho para fazer esse tratamento da nossa energia pessoal. Essa água, né, que compõe o nosso corpo também, nós sabemos que nós somos 70% água, então nós somos, nossa gestação, né, 9 meses envolvidos em água, é um elemento muito importante, fundamental para o nosso processo. Então nós podemos fazer uso desse elemento, dos elementais deste elemento, para que possa nos curar, possa eliminar energias improdutivas e também sentimentos, porque a água ele vibra diretamente com as energias do sentimento. Então nós temos daí o elemento terra. A terra, então, ele tem conexão com o nosso planeta, com a nossa alimentação. Todos os seres que vivem no planeta precisam da terra para sobreviver, se alimentam dela, então brota da terra as folhas, os legumes, né, os animais que nós nos alimentamos deles ainda, também se alimentam da terra, então através deles, desses alimentos, nós também nos alimentamos dessa energia, dessa vibração, então ele tem essa força de nos trazer a força física, né? Nós temos daí então o elemento fogo, que nos dá força e vitalidade, esse elemento que nós conhecemos as salamandras como aqueles que cuidam e que mobilizam a energia do fogo. Quando nós queremos queimar pensamentos improdutivos, queimar energias e sentimentos improdutivos, é no fogo que nós podemos fazer essa transmutação de energia, e o fogo é o que nos dá energia, né? Na mitologia também o fogo, ele é trazido por Perseu e ele traz esse conhecimento do espírito. Conta as lendas lá que Zeus estabeleceu que Perseu pudesse, né, cuidar da terra e trazer os animais, as habilidades e competências que cada animal teria. E ele também para o homem roubou o fogo sagrado, deu ao homem então a alma, né, que é esse princípio que nos diferencia de todos os seres que habitam esse planeta, e é o fogo que nos conecta a essa energia, a essa vitalidade. E temos por fim o elemento ar. O ar então, ele é um elemento ligado à nossa inteligência, a tudo aquilo que nós pensamos. É um elemento extremamente importante porque ele também trabalha com a nossa consciência. Ele tem o oxigênio que nos permite a vida. Então tudo que nos circunda, ele está impregnado desse elemento. Então nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. Todos esses elementos, eles precisam também estar em equilíbrio, né, para que a gente possa viver em harmonia conosco, em harmonia também com o nosso planeta Terra. Eu trago para encerrar a nossa noite de hoje uma coisa que nós temos um hábito muito intenso na casa, nos grupos, né, de estudos, e nós sempre recomendamos quando fazemos os nossos atendimentos e são as recomendações, faz parte das nossas recomendações, esse contato com a natureza e os benefícios que hoje cientificamente os médicos já reconhecem, a importância que é o homem ter contato com a natureza, porque a natureza nos influencia fisicamente, psiquicamente, mentalmente e emocionalmente. E nós na casa temos essa referência muito forte. Tanto que uma das nossas práticas efetivas mensais é os trabalhadores estarem em contato com a natureza, fazendo então meditação, trabalhos, né, junto à natureza, para que nós possamos fazer uso justamente desses elementos que fortalecem em nós a nossa capacidade, a nossa condição de evolução. E em conjunto com esses espíritos evoluir tanto o planeta Terra
quanto esses espíritos evoluírem. Então nós temos aí o benefício de fortalecer a nossa imunologia, a redução do estresse também, a partir do colocar o pé no chão, ter contato com a natureza, absorver a luz do sol que nos alimenta, que é justamente o fogo. O sol é o fogo que alimenta, que nos traz vitalidade, melhorando assim a nossa saúde mental, melhorando a nossa memória e aumentando também a nossa capacidade de concentração através da meditação. Então fica esse o recado, né, falando aí dos elementais, da natureza, para que a gente preste então atenção a tudo que nos rodeia, a natureza que nos cerca, o respeito que nós temos que ter com essa natureza, o quanto eles nos respeitam também, o quanto nós somos responsáveis em relação a esses seres que são invisíveis aos nossos olhos, mas que eles estão ao nosso redor. Eles nos cercam, nos amam e que nós amemos também a natureza e respeitemos como ela merece, porque ela nos entrega todos os dias muita coisa. Então que nós também possamos entregar todos os dias à natureza esse amor que eles nos dão de graça. Então agradeço, fiquemos em paz e uma boa noite.